fazer hoje iniciar nosso semestre, iniciar nossa disciplina de elementos de máquinas 1. Hoje é uma aula mais introdutória, né? Vamos conversar sobre a disciplina, tá? Vamos ver qual é o conteúdo programático da disciplina, o que a gente vê nessa disciplina, beleza? Qual é a principal bibliografia que a gente vai usar e como vai ser também o processo de avaliação de vocês. Bom, primeiro vamos falar sobre material. Nós vamos ao livro do Melconian, Elementos de Máquinas, 11ª edição. Esse livro nós usávamos até ano passado, a 7ª edição, né, 2006, eu acho. Agora já está disponível na biblioteca virtual nesse link. A 11ª edição é a mesma coisa, porém está reestilizado, né? Um pouco mais fácil de você olhar, entender. Tá? Esse livro é usado nessa disciplina de elementos de máquinas 1 e também na disciplina do próximo semestre, que é elementos de máquinas 2. Beleza? Essas duas disciplinas a gente vai trabalhar com esse livro. Bom, qual é o elemento dessa disciplina? Primeiro, a gente vai falar sobre esforços em transmissões, que é o comecinho da matéria. Para quem fez curso técnico, você já viu isso, tá? Lá em mecânica técnica, pelo menos a matéria que eu estudei no IFES era mecânica técnica. Quando você vê questão de torque, potência, velocidade angular, esses esforços que tem nas transmissões. Depois a gente entra na parte de dimensionamento de alguns elementos mecânicos. Nessa disciplina a gente vê dimensionamento de correias planas, polias, correias trapezoidais, eixos, árvores, chavetas, rolamentos, mancais e correntes de acionamento, tá? São os elementos que a gente vai ver nessa disciplina. Na outra a gente vê os demais, que vai entrar em engrenagens, né? Isso é lá em elementos 2. Também a gente vai ver um pouquinho de noções de medições e ajustes de tolerância. O objetivo geral dessa disciplina é fazer com que você consiga executar esse dimensionamento desses diferentes elementos de construção de máquinas e equipamentos. Os objetivos específicos é identificar esses principais tipos, ou seja, não só dimensionar, mas também identificar. Preciso conhecer, preciso olhar para uma máquina e saber, ó, isso aqui é um eixo, isso aqui é um cubo, isso aqui é uma correia V, triplo V, 5V, por aí vai. Dimensionar esses elementos, né? Eu preciso de uma transmissão por correias, qual correia eu vou utilizar? Então a gente vai fazer todos os cálculos e depois selecionar essas correias. Porque assim, vamos entender alguma coisa, uma coisa interessante. Dimensionamento e seleção, certo? Qual é a diferença? Eu vou dimensionar um eixo. Se você vai dimensionar um eixo, você consegue dimensionar ele no diâmetro que você quiser e alguém vai pegar esse eixo e vai usinar ele no torno. Agora, por exemplo, quando eu falo de correia, eu não vou fabricar a correia na dimensão que eu quiser, né? Então, assim, eu tenho que selecionar ela, então eu tenho que fazer todos os cálculos do dimensionamento e selecionar ela dentro de um catálogo, entendeu? É assim que funciona o dimensionamento e seleção. Alguns elementos são dimensionados, outros você tem que fazer um dimensionamento com seleção baseado em catálogos, né? E por fim, vamos também conhecer os conceitos sobre ajustes e tolerâncias aplicados no dimensionamento desses elementos de máquinas, tá? E aí você entra nessa parte de ajuste prensado, ajuste com folga, interferência, essas coisas, que lá no curso técnico a gente vê um pouco também em dezembro. Bom, vamos falar qual vai ser o conteúdo programático da disciplina. O conteúdo é todo baseado no livro, tá?
vamos ver primeiro essa parte de movimento circular, que é o quê? Velocidade angular, período, frequência, rotação, velocidade tangencial ou periférica, relação de transmissão. E aí, o que é esses dados? Isso aí é um movimento circular. Só que a ideia de trabalhar com isso, né? Inclusive, quando eu cobro isso numa prova presencial, eu nem dou fórmula. Por quê? Porque você, com as fórmulas, você faz tudo como se fosse uma receita de bolo. Mas a ideia dessa disciplina é a gente entender, não só usando fórmula, mas entender também como que a velocidade angular interfere no período, interfere na frequência, interfere na rotação. Porque, assim, velocidade angular, período, frequência e rotação são propriedades que estão ligadas. Se você tem um, você tem todos os outros. Mas, às vezes, como que eu calculo? É um monte de formulazinha diferente. Só que, se você entende o conceito do que você quer calcular, você consegue calcular sem saber a fórmula, só baseado na unidade de medida, né? Ou no conceito mesmo. Por exemplo, velocidade angular. Ângulo é o quê? Dado em graus ou radianos? A gente sabe que geralmente em cálculo se usa radiano. Então, uma velocidade angular ela é em radiano por segundo. Uma frequência, uma rotação. Rotação que eu ouvi muito falar que é RPM. Uma frequência é o que? Seria também essa questão de rotações, mas em vez de ser por minuto, é por segundo. Opa, se a rotação é por minuto e a frequência é por segundo, então é só eu pegar a rotação e dividir por 60 que eu chego na frequência. Tá vendo? Sem decorar a fórmula, só entendendo o seu conceito. Período. Período é o tempo de uma volta. Se eu tenho quantas voltas faz por segundo, é só eu inverter esse cara que eu chego no período. Então eu sei que o período é o inverso da frequência. E não é por fórmula, é pelo conceito. Mas e a velocidade angular em radiano por segundo? Como que eu acho? Bom, eu tenho uma frequência que é em voltas por segundo. E eu sei por matemática que uma volta é 2π radianos. Então, é só pegar a frequência e multiplicar por 2π, chego na velocidade angular. Então, assim, nós vamos trabalhar bastante isso. Essa questão de eu não ficar refém das fórmulas, sabe? Eu conseguir fazer as minhas atividades, fazer os meus dimensionamentos, sem pensar em ficar decorando, frequência, W é igual a 2πf. Não é isso que eu quero. Eu quero que você pegue assim, aprenda a dimensionar sem sequer ter que depender de fórmula. Então, você chegar assim, tá na área industrial, tem um motor que gira 5.000 RPM, mas quantas voltas que ele dá em um segundo? É fácil. Você vai saber isso de cabeça. Essa é a intenção. Aí vai vir velocidade tangencial também. Ela já depende aí de um raio, né? É a velocidade que é dada na tangente e na superfície. No caso de uma engrenagem, é no diâmetro primitivo, numa correia também, por aí vai. E depois entra o conceito de relação de transmissão, que a gente vai estudar também, que é quando você tem uma transmissão de movimento de um lugar para outro. Qual é a relação? Essa relação é a razão entre diâmetros, ou a razão entre frequência, ou a razão entre velocidade angular, ou a razão entre períodos, e por aí vai. Então, eu estudo esses pontozinhos. Tem um pouco de física, com um pouco de mecânica mesmo, e aí é bem tranquilo essa primeira parte, beleza? A segunda unidade, deixa eu só abrir aqui, vou mostrar para vocês também o capítulo do livro, o sumário do livro. Deixa eu achar aqui o sumário do livro. Aqui. Esse é o sumário do livro, não sei se dá para vocês enxergarem aí.
sumário do livro, cadê? Tá aqui, ó. Capítulo 1 é a unidade 1, tá vendo? Aí a gente vai falar também um pouquinho sobre transmissão automotiva, né? Como que acontece. Transmissão automotiva, quando eu falo aqui, estou falando dessa questão de você ter alternador, o virabrequim, às vezes você tem uma bomba d'água aí no meio, qual a relação de transmissão, e aí você percebe que existe uma relação entre o alternador e a bomba d'água, entre o alternador e o motor, que é o virabrequim, às vezes tem um ar-condicionado no meio, direção hidráulica. Então, eu até penso em passar um trabalhinho para vocês sobre isso. Vocês pegarem o carro lá, ver qual é a dimensão de cada polia e com isso calcular a relação de transmissão, por aí vai. Isso aí a gente pode pensar mais à frente, fazer um trabalhinho sobre isso, para poder vocês entenderem bem como que funciona isso num carro, né? Segunda unidade, a torção, também é o nosso segundo capítulo do livro, beleza? Onde a gente fala de momento torsor ou torque, entende o conceito de torque, né? Esses torques nas transmissões, deixa eu só corrigir aqui logo antes que fique errado, torque nas transmissões, né? Potência, tá? Potência seria essa questão de torque por unidade de tempo, né? É o que a gente pensa aí. A relação que tem potência e torque, beleza? A relação que você vai encontrar entre potência e torque. E por fim, a força tangencial, né? Que é, por exemplo, numa transmissão por correias, qual é a força que aquela correia está puxando o que ela está puxando? Ou é mais fácil ver isso, mais fácil você enxergar isso talvez naqueles, como que é o nome, gente? Aqueles guinchozinhos elétricos, entende? Que puxa lá 1 tonelada, 2 toneladas. Ele tem um movimento circular acoplado com um cabo de aço que levanta peso. Aquele peso ali seria o quê? Seria a força tangencial que aquele motor está gerando ali naquela polia que tem aquele cabo de aço, né? Então, assim, é um conceito que a gente entende também. Potência, torque, por aí vai. Assim, é bem interessante também, é a continuação do primeiro capítulo, da primeira unidade. Só que agora é aplicando os conceitos, mas entendendo que aquela velocidade, aquela frequência, aquele período, tudo que a gente estuda, sem entrar com a questão força, agora entra a questão força, tá? A força, o peso, tudo vai influenciar nesses valores também. Então, é uma variável a mais que surge na nossa questão. Até aqui, eu não dimensionei nada. Eu estou só entendendo os conceitos introdutórios que eu vou precisar a seguir para dimensionar os meus elementos de máquinas. Tá? Então, movimento circular e torção. A gente vai gastar 8 horas para cada um deles, mais ou menos 2 semanas, para cada um desses tipos de movimento, beleza? E aí, continuando a disciplina, a gente entra com rendimento nas transmissões. Rendimento nas transmissões é um pouco mais simples. Esse rendimento, ele fala o quê? Ele fala sobre qual é a perca que uma transmissão pode ter, né? Na verdade, esse capítulo, essa unidade 3, ela é uma unidade que ela fala mais de questões conceituais, tá? Mais de questões conceituais. Por exemplo, se eu tenho uma transmissão por correntes ou por engrenagens, seja, e essa transmissão ela tem um rendimento de 90%, ou seja, ela perde 10%. Essa perca ela acontece aonde? Na velocidade angular? No período? Na frequência de rotação? Na tangencial? Na relação de transmissão? Ou é só na questão da força? Então a gente aprende que nada disso tem interferência do rendimento. A mais a torção já tem. Pode falar. Vou continuar. Então a gente aprende que nada disso influencia no rendimento, mas quando entra com força, potência, aí já tem influência no rendimento. E aí depois que a gente vê essa parte toda introdutória, que é a de 1, 2 e 3, a gente começa a dimensionar, né?
primeiro dimensionamento que surge é o dimensionamento de correias. Primeiro dimensionamento, vou falar. Oi? Então, o primeiro dimensionamento que surge é o de transmissão por correios. A gente vai gastar até um tempo maior nele, tá? Porque são vários tipos de correios. Então, na introdução desse capítulo, a gente fala sobre os tipos de correias, correias planas, correias em V, a sua aplicação, onde eu uso cada uma. E depois nós entramos no dimensionamento dessas transmissões por correias em V. E, cara, não é simples. Não é simples mesmo. Por quê? Só para você ter ideia, navegar um pouco pelo livro, né? Navegar um pouco pelo livro, no capítulo 4, que é o capítulo que fala dessa transmissão por correios, nessa parte de mencionamento, você tem, além dos dados básicos, né? Dados necessários, tipos de motor, potência, rotação da máquina, distância de centros. Então, você vai calculando os dados, mas olha aqui, além de tudo, existem os fatores de serviço. Porque quando a gente está estudando lá em resistência de materiais, né, que vou dimensionar um eixo, vou dimensionar alguma coisa aqui, e aí a gente usa um fator de segurança que a gente nem sabe de onde veio, né? Ou pior, que acontece na maioria dos casos, a gente já usa uma tensão admissível que a gente sabe que não é a tensão a tensão de flexão do material, a gente sabe que não é a tensão de desgalhamento, a tensão de ruptura, mas é uma tensão admissível porque já tem um fator de segurança, mas a gente não faz ideia de onde veio esse fator. Não faz ideia por que eu tenho que considerar esse fator. Agora, na transmissão por correias, a gente começa a entender, né, nessa parte de mencionamento, de onde vem os fatores. Então, por exemplo, a gente começa com o fator de serviço, lá em dimensionamento de correias. Então, aqui ó, você vê que a máquina condutora vai influenciar. Se o serviço é feito de 3 a 5 horas, de 8 a 10 horas, de 16 a 24 horas, vai influenciar. Se esse serviço se é um serviço aonde que esse serviço é aplicado vai influenciar, se é, por exemplo, em bombas centrífugas, se é em maquinários para olaria, se é em maquinários têxteis, se é em britadores, né? Então, em cada disso, em sempre você vai ver a questão assim, de como eu vou determinar o fator de serviço baseado em vários outras questões, né? A gente começa a enxergar de onde surgem esses fatores, todos esses fatores que nós utilizamos para dimensionar alguma coisa. Não só fator de serviço, tem perfil da correia também, onde você vai olhar de acordo com os valores encontrados, a potência projetada, a rotação do eixo, então você consegue definir essas correias, se é do tipo Super HC, se é do Repower 2, e aí tem 3V, 5V, 8V, DAE. Então, assim, a gente aprende a dimensionar de acordo com o que o cliente pede, né? Com o que foi pedido. Eu quero uma correia do tipo Repower 2 para operar no motor que está ligado a uma bomba centrífuga que opera 6 horas por dia, numa situação de tal. Então, assim, aí você pega todos esses dados, joga no papel, transforma em valores e aí dimensiona a correia, seleciona essa correia. Mas a distância entre centros era 600 e aí como o comprimento vai dar maior, a gente calcula o ajuste. Então, tudo isso a gente vê nesse capítulo de transmissão por correias. Por isso que é um capítulo que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, vai investir um pouco mais de tempo nele, tá bom? Investe um pouco mais de tempo nesse capítulo. Depois a gente entra na unidade 5, eixos e eixos árvore, conceito básico, fabricação e esforço de transmissão, né? É uma coisa, inclusive, que vocês até começaram a ver em projeto de eixos comigo, lá em Resmate 2, Resmate aplicado, e agora a gente vê esse dimensionamento de eixo totalmente aplicado dentro de uma máquina.
E aí você vai entender a mesma coisa. Quando você vai dimensionar um eixo em elementos de máquina, é um pouco diferente do que acontece lá em resistências materiais, né? E aí você percebe que a ordem já muda um pouco, tá? E aí você considera os esforços na transmissão, você considera tempo de vida útil, tudo isso, tá? Qual é a composição, qual é o ácido carbônico que foi utilizado, se é o 1025, se é 1035, se é 1045, se é 1060, para fabricar esse eixo, né? E aí para cada um desses ácidos, qual é a tensão de ruptura, qual é a tensão de escoamento. A gente não fala mais tensão de admissível, ruptura e escoamento aqui, né? E vários tipos de ácidos diferentes que você tem. Aí você tem engrenagens cilíndricas, né, força tangencial e por aí vai. Você vai aprendendo através dos esforços como você vai ter que dimensionar esse eixo. E a gente até lembra um pouquinho do que a gente vê lá em Resmar, quando você sabe que tem influência de força tangencial e de torque. Então aqui a gente vê aquela mesma continha que a gente fazia lá em Resmar, aparece aqui de novo para a gente dimensionar esse eixo e eixos árvore, tá? O conceito de eixo árvore, né? É quando você tem um eixo com macais, com engrenagens. E aí nós iremos investir nessa unidade sim 8 horas do nosso tempo para poder aprender esses conceitos, tá bom? Continuando, na unidade 6, a gente entra na parte de rolamentos. Rolamentos, a gente vai ver os tipos de rolamentos, quais são as suas aplicações e vai dimensionar o rolamento. Dimensionamento de rolamento, eu sempre tenho que ter como base um catálogo, tá? Você define primeiro o fabricante para depois definir qual é o rolamento que você vai utilizar. Porque, por exemplo, eu defini que tem um rolamento de, sei lá, 35 milímetros. Aí você vai no fabricante, não tem, outro não tem, outro não tem, não. Primeiro você define o fabricante e aí você dimensiona o eixo, o rolamento seleciona ele de acordo com o catálogo desse fabricante. É assim que funciona dimensionamento de rolamentos, tá? E aí dimensiona ele e a sua vida útil também. 12 horas você vai utilizar nessa parte. Junções do eixo árvore com o cubo. Eu tenho que corrigir uma coisa que eu acho que eu enganei aqui. No tempo, só um instantinho. Aqui está 6 horas. Só corrigir aqui para não ficar. Só que aqui são 4 horas, tá? 4 horas. 4 horas. Aqui, só para corrigir isso aqui que eu acabei. São 8 horas. E aqui são 12 horas. Mesmo. 8 horas e 12 horas. Tá? Só para poder informar também, nossa A1, NB1 vai até eixo A. Tá? E a partir daí vai ser já MB2. E aí você tem rolamento, junção do eixo árvore com cubo. Como assim? Por exemplo, eu vou unir o meu eixo com uma engrenagem. Vocês percebem que a engrenagem, no meio dela, ela às vezes tem um cubo que é um pouco maior? Deixa eu só ver se eu acho uma foto na internet que pode nos ajudar a entender isso melhor. Uma engrenagem. Só ver se eu acho alguma coisa aqui que pode nos ajudar a entender. Essa aqui é perfeita. Essa aqui é ideal para a gente poder entender esse conceito. Você tem aqui uma engrenagem, né? Então, assim, quando a gente fala de
junção de eixo árvore com cubo, é isso aqui que a gente está dimensionando. Essa parte do meio aqui, tá vendo? Essa parte do meio, nós estamos dimensionando ela. Tá vendo que às vezes ela nesse caso, é até maior que a engrenagem em si? Podia ser menor também, podia ser do mesmo tamanho. Mas nós temos dimensionado justamente esse comprimento aqui, né? Então, isso que é o tipo... é uma junção, mas tem vários tipos de junção. Tem junção que é cônica, tem junção por atrito, por aí vai. E isso nós vamos aprender a dimensionar. Essa junção de um eixo com o seu cubo, né? Como se dá essa junção, nós iremos aprender a dimensionar na unidade 7, tá? 2 semaninhas só rápido, né, fazer. Aí, depois nós temos as chavetas, tipos de chavetas, dimensionamento de chavetas, porque assim, vamos voltar aqui para a engrenagem para você entender melhor. Você tem a engrenagem, que nós iremos aprender a dimensionar só lá em elementos 2, tá? Você tem o cubo, você tem o eixo, e você tem a chaveta que liga o cubo com o eixo, beleza? Você, em elementos de máquinas 1 e 2, aprende a dimensionar todos esses componentes. Você aprende a dimensionar a engrenagem, você aprende a dimensionar qual é a largura que o cubo tem que ter para aguentar, qual é a chaveta, qual é o comprimento da chaveta, de acordo com o rasgo, né, que tem no eixo e no cubo, e qual é o eixo. Então, assim, nós aprendemos a dimensionar todos esses elementos, né? Em elementos 1, o eixo, a chaveta que liga o eixo com o cubo e o cubo. Nós aprendemos a dimensionar os 3, tá? Nessa disciplina. Então, assim, é interessante, são coisas que nós aprendemos a dimensionar e são bem válidas. Embora hoje em dia tem muita coisa que já é de mercado, né? Geralmente só se troca uma chaveta por outra, mas os famosos recursos técnicos, eles acontecem todo o tempo. Cara, e você às vezes, vou colocar uma chaveta aqui, acho que dá, e às vezes não dá. Você pode ter uma quebra inesperada. E assim, o triste de quando um eixo rompe, cara, eixo não avisa que vai romper. Por que não avisa que vai romper? Como a gente estudou isso em ciências materiais, lá na parte de fratura, né? A fratura causada por torção é uma fratura frágil. É uma fratura que não tem deformação plástica visível. Nós estudamos isso semestre passado em ciências materiais. Então, assim, é traiçoeira. Quando o eixo rompe de maneira traiçoeira. Então, por isso nós precisamos aprender a dimensionar com calma. Eixos, no caso, eixos da árvores, né? Junção do eixo com cubo e chaveiro. E aí, por exemplo, eixo. Às vezes eu só estou me ligando num torque, mas não estou ligado que quando você coloca um eixo muito comprido, por exemplo, coloca os mancais muito afastados e coloca uma engrenagem bem no meio, com a força ali acontecendo sobre ela, aquela força também é uma força que vai causar uma flexão no eixo. Uma flexão que, de acordo com o RESMAT 2, onde nós vimos, né, as cargas combinadas, que essa fricção pode agir junto com uma torção e gerar uma tensão ainda maior, e aí pode fazer seu eixo falhar. Então, assim, muitas vezes você resolveria isso, sabe como? Só deslocando a engrenagem um pouco mais perto de um mancal para gerar uma fricção menor, já resolveria. Então, assim, esses conceitos, pode ser que você passe a vida toda de engenheiro cuidando de pessoal, de equipe, que acontece muito hoje, ou numa área de orçamento, ou numa área... Mas esses conceitos são interessantes de aprender porque você pode precisar, tá? Então, assim, às vezes você... vai surgir um novo material no mercado e você pensa em trocar a engrenagem de uma máquina.
Dá para trocar? Esse novo material vai suportar? É isso que a gente aprende nessa disciplina, beleza? Então, continuando, chavetas, muito tranquilo dimensionar a chaveta. Geralmente você tem uma largura, né, que você tem que obedecer. Por exemplo, o eixo está dimensionado, o cubo está dimensionado. Então você tem uma largura que você tem que obedecer. Não tem jeito. Então você tem que dimensionar o quê? O comprimento da chaveta. Mole demais. Aí vem a questão da transmissão por correntes, né? Que acontece muito, principalmente em serviços pesados, tá? Alguns serviços mais pesados, você tem a transmissão por correntes, também no âmbito de veículos, né? Motocicletas, bicicletas, também esse tipo de transmissão. Tem seus defeitos, tem seus prós e contras, e a gente aprende em dimensionar de acordo com a norma GOST e o RSS. Beleza? E por fim, a gente fecha a disciplina com ajuste de tolerância, noções de medições, que é assim, extremamente importante para a gente entender como funciona essas questões, né, de mais voltado para fabricação mesmo. Eu dimensionei uma chaveta com 9 milímetros, 10 milímetros, mas e aí, na fabricação? Ela vai ficar com 10 mesmo? Ou é com 10 com ajuste para mais? Com 10 com ajuste para menos? Porque assim, a gente tem mania, né? De no dia a dia, quero encaixar alguma coisa, vou dar uma folguinha nela e vou encaixar, mas tem aplicações que requerem ajustes prensados, tem aplicações que requerem ajustes com folga, e tudo isso a gente precisa saber diferenciar. Então, assim, essa é uma parte também muito importante dessa disciplina de elementos de máquina azul, tá? A metodologia, aulas remotas expositivas, trabalhos interdisciplinares, né? Onde você vai precisar de um conceito talvez de uma outra disciplina, não só desse semestre, mas de semestres anteriores, e atividades de pesquisa. Eu passei isso no semestre retrasado e eu tenho intenção de passar para vocês. Por exemplo, você pega um carro, sei lá, um Gol, um Ford, Fiesta. Então, vou pesquisar qual é o diâmetro da polia de cada um dos componentes, ligados ali pela correia do alternador, e vou calcular torque, vou calcular relação de transmissão, vou calcular rendimento, tudo isso eu posso calcular. Então, assim, a gente pode também fazer esse trabalho bem focado aí. O recurso, os livros da biblioteca virtual, eu posso disponibilizar alguns artigos também, a apresentação de slides com uso de mesa digitalizadora, né? A apresentação de slides com uso de mesa digitalizadora, como eu já usei com vocês, né? Lá em seus materiais. Então a gente vai fazer bastante dimensionamento, videoconferências como a de hoje, computador, né? Todos nós precisamos para poder sequência dessas aulas. A bibliografia eu tenho que atualizar aqui, está errado, é a 11ª edição, né? Também tem Schilde, Budinas e Misker, não gosto muito, mas também é uma bibliografia. Norton, Projeto de Máquinas, uma abordagem integrada, é um livro bacana, tem na biblioteca virtual, tá? E ele, assim, ele fala de mais coisas, porém não aprofunda tanto. Mas ele é interessante. Inclusive nós usamos ele também lá no 10º período em projetos de sistemas mecânicos. Ele é interessante. Tem esse do NIMA, os 3 do NIMA. Esse do NIMA é um livro que não tem biblioteca virtual, mas tem na física. Eu acredito que você já deve ter visto na biblioteca, quem já foi lá. É um livro que ele é amarelinho, laranjinha e uma outra cor parecida assim. São 3 volumes, 1, 2 e 3. Não é um livro tão bom para nós engenheiros, mas é um livro que ele tem com muito detalhe como é o desenho desses elementos de máquinas. Então,
vale um pouquinho a pena dar uma conferida também quando as aulas voltarem, se você puder dar uma conferida nesses livros. Ele tem bastante esse desenho diferente para você entender como funciona o ambiente marketing. Por fim, esse do Budinas e o do Kaminski, que também são livros interessantes para nós olharmos. Como vai ser as avaliações? Isso é muito interessante já começar a deixar conversado aqui no começo do semestre. Bom, eu só corrigir o nosso aqui. Não tá certo. É o seguinte. Nós vamos retornar com as aulas presenciais o quanto antes. Eu torço para isso acontecer e quero muito que isso aconteça. Mas eu programei as avaliações como se as aulas não fossem voltar. Se voltar, a gente vai fazer algumas modificações. O que acontece? Eu peguei os 20 pontos, 10 do da 1 e 10 da 2, e dividi esses pontos de acordo com as unidades. Beleza? De acordo com as unidades. E além disso, com o mesmo peso que tem a carga horária da disciplina. Então, por exemplo, a disciplina ela tem 80 horas, né? A NB1 40 e NB2 40. A unidade 1 ela tem 8 horas. Então, assim, se 80 vale 20 pontos, então 8 horas vale 2 pontos. E aí nós temos essa divisão que vocês estão vendo aí no slide. Movimento circular, 2 pontos. Torção, 2 pontos. Rendimento, 1 ponto. Correias, 3 pontos. Eixos, 2 pontos. Como vai ser, professor? Vou passar uma de cada unidade? Talvez. Posso passar uma de cada unidade. Talvez isso aconteça, tá? Mas eu posso também juntar. Vou passar uma atividade avaliativa que vai falar de movimento circular e torção. Ou um trabalho que vai falar sobre isso. Vou passar um trabalho que vai falar só de transmissão de correios. Ou só de eixos. Isso aí a gente vai conversando ao longo do semestre. Beleza? Vai conversando ao longo do semestre. Professor, e se as aulas voltarem? Se as aulas voltarem, aí a gente faz o quê? A gente vai dar prova. Ou atividade de energia diferencial, ou prova. Mas assim, vai seguir esse mesmo padrão de pontuação. Se eu for dar uma prova que vai envolver rolamentos, junções e chavetas, 5 pontos. Beleza? É sempre essa padronização de pontuação, tá? Então, assim, daqui a um mês, daqui a 2 semanas, 3 semanas, pode passar alguma coisa no movimento circular. Pra você praticar bem aí como vai ser essas questões, beleza? Então, assim, vai ser, eu acho que um semestre, assim, de muito aprendizado e bem tranquilo. Não é uma matéria difícil, tá? Não é uma matéria difícil. É uma matéria, assim, que é muita receita de bolo, mas requer também um esforço, né? Às vezes vai precisar de algum catálogo. Então, a gente vai conseguir ir bem nessa matéria, mesmo de forma remota, tá? Mesmo de forma remota. Mas eu vou querer que vocês também vão pensar em algumas pesquisas que você pode fazer da sua casa mesmo, em artigos ou em sites de fabricantes. Essa matéria é bem interessante. Por quê? Porque os sites de fabricantes, elas são assim, são enriquecedores da disciplina, mas a gente vai conseguir ir bem nela, tá? Eu acho que a gente vai conseguir ir bem nela e dimensionar bem as coisas. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Vi que Leonardo Gripa chegou aí também. Luiz Henrique Perucchi. Então, galera, é o seguinte. Eu sugiro que vocês... eu vou até mandar para a Tainá, no WhatsApp dela, o link do livro. Tá? Vou mandar o link do livro. O capítulo 1 do livro, o capítulo 1 desse livro, ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno, ele começa na página
Ele começa na página 10, tá vendo? No prefácio. Capítulo 1 começa na página 10, página 11, e ele vai acabar na página 18. Deixa eu ver, 11, e vai acabar na página 18. Deixa eu conferir aqui. 18 é a última. Com os exercícios ouvidos, ele vai até a página 20. 11 a 20, 10 páginas apenas. Então, o que eu vou fazer? Agora são 7h56. Então, eu vou recomendar para vocês a leitura desse capítulo. Começar a ler o capítulo. Na aula que vem, que é quarta-feira, deixa eu ver se é quarta-feira mesmo, eu estou me acostumando com o horário ainda. A nossa próxima aula é na quarta-feira. Aí na quarta-feira eu já vou entrar explicando esse capítulo, tá? Explicando. Mas assim, ele é bem tranquilo. Ele é bem tranquilo mesmo. Na verdade, eu vou depois até ler ele com vocês aqui do livro mesmo, tá? Ele é bem tranquilo mesmo. Já que tem tempo ainda, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses conceitos com vocês, beleza? Então, assim, vamos falar começando sobre a velocidade angular. É o primeiro item que surge, né? Você pega a teoria dela, leva em consideração o quê? Um ponto P, que ele descreve uma trajetória circular de raio R, né? E apresenta uma variação angular delta φ. Aqui usou o φ como letra para representar essa variação de ângulo em um determinado intervalo de tempo, delta t. Então, assim, a relação entre essa variação de angulação e o tempo define a velocidade angular do movimento. Então, por exemplo, vamos calcular qual seria a velocidade angular da Terra. Bom, eu sei que a Terra ela dá uma volta inteira, ou seja, 2π radiano, em 24 horas. Então, eu teria que pegar 22π dividido por 24 horas e eu teria a velocidade angular da Terra, né? É uma forma de calcular ela. Isso na teoria. Até porque você não mede, né? Qual é eu tenho um ponto desenhado sobre um eixo, ele andou quantos graus em quantos segundos. Você não mede isso numa situação de giro muito rápido. Então a gente precisa, às vezes, essa é a teoria, mas a forma de calcular já vi que eu aprendi de outras formas. Período é o tempo necessário para que o ponto material P ele complete uma trajetória circular de raio R. Ele complete esse círculo. Ele é dado em segundos. E como ele pode ser calculado? 2π dividido pela velocidade angular. O que acontece? Esse livro, e geralmente é assim que acontece, eles tomam como referência a questão do como posso dizer, eles tomam como referência a velocidade angular. Mas assim, depois a gente aprende que a gente calcula na ordem que a gente quiser, tá? Período, frequência, velocidade angular e rotação. Você tendo você calcula na ordem que você quiser, que for mais conveniente para você, beleza? E é lógico, né, que esse cara é radiano por segundo, e esse 2π é 2π radiano, é 4 radiano por radiano, o segundo sobe, o período fica em segundos, tá bom? Terceiro é a frequência. A frequência é o número de voltas, o número de ciclos que esse ponto ele descreve em um segundo, tá? Movimentando-se em trajetória circular de raio R. Ela é o inverso do período. Então, ela pode ser calculada como 1 sobre t ou até mesmo o w sobre 2π. Beleza? O w sobre 2π.
E essa unidade 1 por segundo é chamado também de Hertz, tá? É chamado de Hertz. Essa unidade ela é usada mais na questão de transmissão de ondas. Quando fala, por exemplo, sintonize sua rádio na 102.3 MHz, né? Significa que aquela é a frequência com que a onda de rádio ela oscila, né? Então essa unidade Hertz ela é muito utilizada nas questões na ondulatória, né? Mas a gente também usa ela no movimento circular. Apesar que é muito raro, tá? É muito raro a gente ver um dado em algum lugar, dado alguma coisa assim, que envolve movimento circular dado em Hertz. É muito raro mesmo. Aí você me pergunta, professor, quando eu vejo lá um motor, tá lá falando que o motor 60 Hz. 60 Hz, esse motor, não é referente ao movimento circular. Essa frequência que é dada no motor de 60 Hz, aqui no Brasil, os motores são 60 Hz, é uma frequência da energia, da corrente, tá? Inclusive, se você pegar qualquer dispositivo eletrônico, tem isso aqui, ó. O meu carregador de telefone, ele fala aqui, ó, o input 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz. Isso aqui é a energia, beleza? É a energia. No Brasil, a nossa energia é 60 Hz. Em alguns outros países é 50 Hz. Dispositivos como carregadores de telefone, né? Geralmente eles operam tanto em uma frequência quanto em outra, não faz diferença. Mas, por exemplo, se eu pego um motor elétrico, né? Um motor, sei lá, que ele geralmente gira a 3.000 RPM e leva ele para o Uruguai, onde a frequência é menor, 50 Hz, ele vai ter menos potência lá. Vai perder ali, se você dividir, vai dar até mais de 10% da potência. Mas é porque é energia. Esse Hertz que a gente vê lá na plaquinha dos motores é relacionado à energia elétrica. Não tem nada a ver de velocidade de frequência de movimento circular. Geralmente o dado que você vai mais encontrar é RPM, né? Que é a rotação. É o dado que mais você encontra. RPM. 6.500 RPM, por aí vai. E essa frequência é o inverso de período, tá? E ela é dada em Hertz. Radiano é o arco de circunferência, cuja medida é o raio, beleza? Então, assim, o conceito de radiano é muito interessante você entender. Qual é o conceito de radiano? É o comprimento da circunferência de raio 1. Então, por exemplo, 60 graus é quantos radianos? Você desenha um círculo com raio igual a 1, né? Faz uma abertura de 60 graus, o comprimento daquele arco de circunferência é o valor em radianos. Por que ele é interessante? Por que essa unidade é mais interessante que o graus? Porque, por exemplo, você tem lá uma velocidade angular em radiano por segundo. Como você sabe que o raio é 1, certo? O raio é 1. Então, quanto vale a circunferência? Por matemática, 2π vezes raio. Ou seja, o radiano e o raio, eles estão diretamente ligados. Tá, eu tenho, sei lá, um raio de 50 e a variação de ângulo é 2π.
Qual é o comprimento que ele andou? 2π vezes 50. Não tem segredo. Por isso que é interessante essa a utilização do radiano. Aí com isso a gente também tem a rotação mais conhecida, beleza? É o número de ciclos que o ponto material P dá em um minuto, ou seja, 60 vezes a frequência. Se a frequência é o número de rotações que dá em um segundo, a rotação é dada em um minuto. E olha que doideira que ele fez aqui no livro. Ele pegou velocidade angular, achou período, frequência e depois veio com a rotação. Você vai ver que nos exercícios a gente faz exatamente o contrário. Mas porque essa ordem de fato ela não importa. Ela não importa. Aqui fala que você tem que pegar a rotação, a frequência e multiplicar por 60. Geralmente a gente pega o RPM e divide por 60. Mas isso importa pouco mesmo, tá? E aí você tem essas relações aí, mas que são todas intuitivas, baseadas só no conceito. Ele fala que F é igual a 2 π sobre da ômega sobre 2π, N é igual a 60 ômega sobre 2π. Ou N é igual a 30 ômega sobre π. Tá? É uma relação que a gente usa bastante também. E, por fim, nós temos a velocidade periférica ou tangencial. Tá? Que é a velocidade que tem como característica a mudança da trajetória a cada instante, porém o seu módulo permanece constante. Quando a gente olha para a velocidade como uma grandeza vetorial, você percebe que a velocidade ela muda a todo tempo, mas o seu módulo permanece o mesmo, tá? E essa velocidade ela é o produto da velocidade angular vezes o raio, tá? A velocidade angular vezes o raio, ela vai te dar a velocidade, tá bom? Talvez essa aqui é a única forma que você precisa decorar um pouquinho. Ele isolou W na expressão para achar a velocidade em função da rotação e do raio. Então você percebe que aqui o livro ele já começa Deixa eu fechar isso aqui. Você percebe que aqui o livro já começa a pensar mais nas situações reais. Por quê? Porque sabe que o valor que é dado geralmente é a rotação em RPM. É o valor que é encontrado, é o valor que é de mercado. Entende? Então, assim, é o valor que geralmente é dado. É RPM. Então, o que ele faz? Ele calcula a velocidade periférica com base em quem? Na rotação e mais quem? No raio. Que é um valor dado também, geralmente, né? Você sabe qual é o diâmetro que tem? Um eixo do motor, ou uma polia, ou uma engrenagem? Você sabe. E a rotação está lá no motor. Então, são valores dados mais facilmente. De uma forma mais fácil. Então, assim, que você percebe que na hora de calcular, na hora de fazer as contas, ele já não fica preocupado primeiro em achar quem é o W, que foi o primeiro cara do livro lá, não. Ele quer já pensar na praticidade do dimensionamento, tá bom? Professor, e se eu esquecer essa forma? Você consegue deduzir ela facinho. Você é bem tranquilo. Então, assim, aqui nós já temos a primeira parte do capítulo concluída. E aí ele fala... Vou até dar um print aqui, vou jogar no nosso slide lá pra gente. Só um instantinho. Print. Depois eu vou pegar esse slide, galera, eu vou completar ele para vocês, porque eu estou falando no livro, e eu mando para vocês, tá? Pode ficar tranquilo, que vai estar tudo lá no Fax Virtual. E eu peço desculpa também, porque eu ainda não consegui montar a sala,
esse ano houve bastante mudança no fax virtual e ainda estou me adaptando, tá? Então, assim que eu já tiver tudo bonitinho, eu já aviso vocês e essa aula vai estar montadinha lá para vocês, beleza? Bom, vamos para essa questão aqui então. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. A roda da figura 1.7, ela gira com velocidade angular de 10 pi radianos por segundo. Determinar para o movimento da roda o período, a frequência, a rotação e a velocidade periférica. Beleza? E aí é o seguinte, galerinha. Eu sou obrigado a calcular nessa ordem? Não. Eu vou calcular na ordem que eu achar melhor. Na ordem que eu for lembrando das coisas. E é o melhor se fazer. Tá bom? Na ordem que eu for lembrando das coisas. E aí é o seguinte. Por exemplo, aqui. Eu tenho a velocidade. Aqui eu tenho a velocidade aqui, né? Angular. O valor que foi me dado foi quem? Velocidade angular, que é igual a 10 pi radiano por segundo. Beleza? E eu sei que velocidade angular é o quê? Ela é a quantidade de ângulo que volta, as unidades de radianos que dá no segundo. Mas eu sei que uma volta é 2 pi radiano. Então, se eu dividir a quantidade de radiano por segundo pela quantidade de radiano por uma volta, eu vou chegar justamente na velocidade que eu vou ter de volta por segundo, que é a frequência. Então, sem lembrar da fórmula, a frequência eu sei que ela vai ser quem? Vai ser esse 10 pi radiano por segundo dividido por quem? 2 pi radiano por rotação, né? Quando eu faço a divisão vai dar 5 cota radiano por radiano, rotação por segundo. Rotação não é nada, né? Esse segundo aqui que está aparecendo 5 que vai confundir vocês. Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho aqui. Então eu tenho aqui, ó, 5 e segundos. Como rotação não é nada, isso aqui é igual a 5 Hz. Achei primeiro a B. Tem problema? Não. Ah, mas eu sei que o quê? O período é igual ao inverso da frequência. Isso aí é conceitual. O período vai ser 1 sobre 5 Hz, que vai ser igual a 0,2 segundos. E rotação? Pô, se eu quero saber a rotação por minuto, eu tenho ela por segundo. Rotação é só pegar a rotação por segundo, né? Vezes. Mas um minuto tem quantos segundos? 60. 60 minutos. Opa, isso mesmo? É. 60 segundos por minuto, né? 60 também. Isso aqui, na verdade, Hertz é quem? Hertz é rotação por segundo. Aí eu multiplico 60, por quê? Porque 60 segundos por minuto, né? Quando corta isso com isso, fica a rotação por minuto que é quem? RPM. Então vai ter 300 RPM. Já foi. E velocidade periférica? VP é igual a raio vezes ômega. Conceitual.
né? Raio vezes ômega. Por que é raio vezes ômega? Porque eu não sei que o comprimento da circunferência é igual à variação do ângulo vezes o raio. Eu divido esse cara por tempo e divido esse cara por tempo. Virou quem? Comprimento por tempo, velocidade periférica é igual ao ômega vezes o raio. Tudo conceitual, sem ficar decorando fórmula, tá? Isso aqui é conceito matemático, bota ΔT que é um conceito físico e por aí vai. Qual é o raio? Vou colocar 0,15 metros, né? Porque é 150 milímetros, vezes ah, o velocidade periférica, angular, que é 10π radiano por segundo, né? Isso vai dar, vou deixar em notação mesmo, tá? 1,5π metros por segundo. Então, assim, percebe que é muito simples, cara. É muito tranquilo, entendeu? É muito tranquilo mesmo você fazer entender esses conceitos por trás de movimento circular. E eu não vejo dificuldade, não é me achando, é porque assim, você tem que praticar, fazer o exercício praticar. Mas eu acho bem tranquilo trabalhar com isso, tá? Então achou a mesma coisa que a gente aqui. É só ele calculou. Eu não calculei, mas ele fez o cálculo aqui. A única diferença foi essa. Aí tem alguns exercícios propostos que você pode tentar fazer também, tá, galera? Esse um aqui eu sugiro, vou até deixar o print aqui no slide, que aí você pode depois tentar fazer em casa, para eu deixar o slide para você, tá? Vou deixar aqui para você fazer, para você tentar fazer em casa depois, beleza? E é bem interessante, e é bem facinho, você vai conseguir fazer com bastante facilidade, acredito eu. Porque ele é bem tranquilo mesmo de fazer. E tem a resposta no livro para você conferir depois, tá? Vou deixar aqui para mandar para vocês depois, beleza? Continuando aqui, ver se tem outro também aqui, tá vendo? Esse aqui é interessante. Galera que gosta de pedalar, eu tô gostando de pedalar pra caramba ultimamente, tá? É bem interessante a gente fazer isso também. Vou deixar aqui pra gente poder trabalhar. Mas a aula que vem eu vou falar mais sobre isso também de novo, com mais calma, pra galera entender, pegar bem essas coisas de elementos de máquinas. Beleza? Só para valer essas questões. Então, assim, não é difícil. Aí depois entra o conceito de relação de transmissão. Relação de transmissão. Beleza? O que acontece? Você tem a unidade motora e a unidade movida. Que é a unidade motora e unidade movida. Tá? Uma transmissão redutora de velocidade, ou seja, quando sua motora é menor que a movida, ela é uma redutora de velocidade. Isso acontece em qual situação? Maioria, né? Maioria. Nós temos, por exemplo, os redutores. Por quê? Por que existe tanto redutor na área industrial? Porque você não consegue controlar muito bem, quando você vai fabricar um motor, você não consegue controlar muito bem a velocidade dele. Não, lógico que você tem um valor assim definido, mas assim, você não consegue abaixar muito aquele valor. Você não consegue. É raro você ver motores elétricos com velocidade baixa, entendeu? Porque é um tempo que acontece. Então acaba que você não tem isso. Então você consegue controlar um pouco, dentro de uma margem. Não consegue baixar tanto.
Quando eu preciso de uma velocidade lenta, eu preciso fazer o quê? Reduzir. E ampliar também. Às vezes acontece de eu ter um torque muito grande, mas eu quero uma velocidade grande. Então, eu coloco uma motora maior do que a movida. É o caso das bicicletas, né? Que não tem marcha. Tem mais ou menos essa configuração aqui. Você usa uma motora maior do que na coroa de trás menor. E aí, o que é essa relação de transmissão? Tá? Sempre o maior, independente se é ampliadora ou se é redutora, sempre o maior o 2 é o maior. Sempre, sempre, sempre. Tá? Não tem, a gente não tem relação de transmissão menor que 1. Tá bom? Não tem. E essa transformação é quem? D2 sobre D1, tá? W1 sobre W2, F1 sobre F2, M1 sobre M2 e MT2 sobre MT1. Então, assim, você tem que entender quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional, tá? Lembra que se eu tivesse um período, período não entra muito essa parada não, mas lembra que N, F e a W sempre estão juntos, porque são calculados da mesma forma, tá? Já o diâmetro não é torcional. Então, assim, o diâmetro é referência, tá? Então, quanto maior o diâmetro, você tem essa relação, ela é diferente. E aí você pensa, se eu aumentar o diâmetro, aumenta esse cara? Aumenta esse cara? Aumenta esse cara? Não. Se não aumenta, diminui? Então eu inverto. Foi o que aconteceu aqui. Beleza? Se aumenta o diâmetro, aumenta o torque, né? Porque a força inicial ela é constante. Então é assim que a gente faz. Isso aqui a gente consegue decorar fácil também. E aí você tem um outro exercício resolvido de transmissão por correios. Não vou. Eu vou fazer isso aqui também. Só a gente está aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Calma aí. Mais. Prontinho. Fazer um outro exercício aqui então. Aqui nós temos a, a transmissão por correios, representada na figura 1.12, é composta de duas polias com os seguintes diâmetros: polia 1, 100 mm, polia 2, 180 mm. A polia 1 ela tem velocidade de 39 pi radianos por segundo. Beleza? 39 pi radianos por segundo. Qual é período, frequência, rotação, depois da 2 e depois relação de transmissão? Beleza. É o seguinte, como que a gente calcula isso? Primeiro, a gente vai usar o básico, né? Por exemplo, eu tenho o W, certo? Que é 39 pi. Eu sei que a frequência não é o dividir W por 2 pi, então vai ser 39 pi dividido por 2π, eu já sei, né? Frequência é só pegar o W e ir por 2π. Vai dar 18,5, né? 19,5. Não é? Frequência é só fazer isso. Pega o W, radiano por segundo e ir por 2π. Isso aqui é frequência
Oi? 37,7. Não, não, desculpa, é 39, porque o meu 9 ficou feio. Ah, é 39. 39, porque o 9 ficou meio zoado. Tá? Aí, beleza. Aí eu tenho a frequência. Eu quero achar o período. Período é igual ao inverso da frequência. Vai dar um valor aí de 0, quebrado. Peguei o valor errado. Deixa eu pegar certo aqui. Cadê? Dá 0,051 segundos. Então aqui eu tenho 0,051. 51,28, né? Segundos. Beleza? Ah, eu já tenho frequência? Tenho. E a rotação? A rotação é muito fácil, né? É só pegar a frequência, multiplicar por 60, né? Que vai ser 60 vezes 19,5, que deu 1170. 1170 RPM. Essa é a rotação 1. Então eu já tenho todos os caras para 1. Como que eu acho para 2 agora? Como que eu acho para 2? Bom, eu tenho o quê? Eu tenho que D2 sobre D1 é igual a 180 sobre 100, certo? Milímetro calculado por milímetro. Aí eu tenho que pensar o seguinte: se eu aumentar a rotação, se eu aumentar o diâmetro, eu aumento ou diminuo a rotação? Se eu aumentar o diâmetro, eu diminuo a rotação. Então, assim, o que eu vou fazer? Se o D2 está em cima, eu tenho que colocar o N1 em cima, porque é o inverso. Então, vai ficar aqui N1 sobre N2. Então, logo eu tenho o quê? Que N2 é igual a 180 N1 sobre 100, que é igual a 180 vezes. Não, calma aí. Acho que eu errei aqui, só um instantinho. N2. Aqui tá errado a matemática aqui. N2 vezes 180 dividido por 100. Então, ao contrário. N2 é igual a 100 vezes N1 dividido por 180. 100 N1 por 180. Que vai dar 100 vezes 1170 dividido por 180, que é igual a 650. RPM. Aí você pode escolher para calcular frequência 2. Ou você pode fazer a mesma relação de transmissão, ou você pode pegar o N2 e dividir por 60, né? Você tem, ó, F2 é igual a N2 dividido por 60, que é 650 dividido por 60, que é igual a 10,83 Hz. Ah, quero saber agora o. Acabou que eu achei o N2 primeiro, né? Mas sim, não importa. Ah, o T2. T2 é fácil. É 1 sobre F2.
que dá 0,923 segundos, né? Ah, e agora a velocidade periférica? Você pode escolher, né? Ela vai ser W vezes R. Só escolher um W e um R. Vou pegar o primeiro. O W é 39 pi radiano por segundo vezes 0,1 metros, que é igual a 3,9 pi metros por segundo. Aí, qual é a relação de transmissão? Que é o mais fácil de achar. Pega o diâmetro maior pelo diâmetro menor, que é igual a 1,8. Então, assim, uma questão que dá para fazer ela sem nem ter que voltar no material, tá? Sem nem ter que voltar, porque ela é bem tranquila mesmo de fazer, né? É toda intuitiva. Então, assim, você consegue fazer ela tendo bem em mente os conceitos, você consegue fazer ela bem. Beleza, galera? Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, podem ficar muito tranquilos, tá? E aqui eu vou deixar dois para vocês fazerem, caso vocês queiram, mas na aula que vem a gente vai começar sobre ele de novo. Beleza? Então, até a próxima aula. Nos vemos na quarta-feira, nos dois últimos horários. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Beleza, galerinha? Beleza. Então, assim, talvez tenha sido muita informação, mas pode falar, Rafael. Não, beleza. Valeu, boa noite. Beleza? Talvez hoje foi muita informação, mas assim, eu praticamente falei quase o capítulo 1 todo. Nós teríamos 2 semanas para falar com calma, né? Falta só a parte de motor que eu não falei ainda, mas assim, a ideia é ir trabalhando bastante, treinando bastante essas questões, para depois ficar bem tranquilo para a gente fazer, a gente aprender bastante, fixar bastante esse conhecimento, esse conteúdo, beleza? Então, uma ótima noite a todos, boa aula a todos aí, segundo tempo, e até quarta-feira nos vemos mais uma vez em Elementos Máquinas 1, e na quinta-feira vocês vão ter aula de conteúdos de matérias de engenharia para poder estar estudando também. Falou. Falou! Valeu.